Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Contos de Edgar Allan Poe, né? Assassinatos na Rua Morgue e outras histórias, né? Edgar Allan Poe. Bom, Edgar Allan Poe, ele nasceu em 19 de janeiro de 1809, né? E morreu em 7 de outubro de 1849. Edgar Allan Poe, ele foi um escritor muito... ele trabalhou muito em cima de contos envolvendo suspense, terror, investigação policial, etc. Na verdade, as obras de Edgar Allan Poe, os contos de Edgar Allan Poe, eles nos mostram que uma história pode muito bem ser assustadora, sem necessariamente apelar para o sobrenatural, né? Você não vê nas obras de Edgar Allan Poe a existência de espíritos aparecendo, você não vê imagens do além, nem nada do gênero. A maioria dos personagens de Edgar Allan Poe, eles vivem vidas totalmente normais, e são essas situações normais que ocorrem nas vidas deles que criam uma espécie de terror. Ou seja, é a ideia de um homem tranquilo que vivia com a esposa, de repente esse homem é atormentado por uma sensação estranha, ele se irrita com facilidade, sendo que ele antes nunca era assim. De repente ele vai lá, ele mata um animalzinho inocente, de repente mais tarde ele vai lá e mata a esposa e coloca a esposa, sepulta a esposa dentro da casa dele e continua vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. São essas situações. No fundo, é a subjetividade humana, o lado psicológico humano que Edgar Allan Poe trabalha muito nos contos dele. É a questão do ser humano em si. Quer dizer, o ser humano ele pode ser assustador, o ser humano ele pode ser terrível, podemos assim dizer, sem que haja necessariamente uma interferência sobrenatural, espiritual, nem nada do gênero, né? E nessa obra aqui, eu vou ser bem sincero com vocês, dos contos que eu tive o privilégio de ler até agora do Edgar Allan Poe, o grande escritor Edgar Allan Poe, para o qual esse vídeo é feito em memória dele, em homenagem a ele. Dos contos dele que eu mais gostei foi o conto O Gato Preto, né? O Gato Preto foi o conto de Edgar Allan Poe que eu mais gostei. Esse livrinho aqui, tá, feito pela LPM Pocket, ele contém 6 histórias, 6 contos de Edgar Allan Poe. Primeiro é O Demônio da Perversidade, segundo é Hop Frog, Os 8 Orangotangos Acorrentados, o terceiro é Os Fatos que Envolveram o Caso de Mr. Valdemar, o quarto é O Gato Preto, o quinto é Nunca Aposte Sua Cabeça com o Diabo, e o sexto é Assassinatos na Rua Morgue, que empresta seu título à capa desse livrinho. O primeiro, que é O Demônio da Perversidade, um homem matou uma pessoa, tirou todos os vestígios que o ligassem ao assassinato. No início, o sentimento da perversidade fala dentro dele, quer dizer, mas depois de um certo tempo, né, parece que ele sente necessidade de falar para todo mundo que ele cometeu aquele crime, que ele cometeu aquele assassinato, e ele acaba expondo. E aí ele vai preso. Então tu vê exatamente a questão da consciência do indivíduo impedindo que ele esconda aquele crime, que ele esconda aquela situação desagradável, aquele crime, aquela coisa terrível que ele fez, né? Depois você tem a historinha, o conto Hop Frog, né, ou Os 8 Orangotangos Acorrentados, que é uma tragicomédia muito interessante do Edgar Allan Poe, em que o rei, de alguma maneira, ele zomba do bobo da corte dele, que é o anão, o Hop Frog, e né, ele acaba meio que maltratando a namorada do Hop Frog. Não diz no texto que ela era namorada, mas pelo que dá a entender, ele gostava dela. O rei acaba maltratando a namorada do Hop Frog, que também era uma anãzinha, chamada Tripeta.
E aí o Hopfrog se vinga e ele diz pro rei: oh, bom, eu sou o bobo da corte, então eu vou fazer uma brincadeira com o rei que o rei vai adorar. O rei, né, e os 7 conselheiros do rei. Ele mandou o rei e os 7 conselheiros do rei se vestirem com roupas de orangotango, né? Depois, em determinado momento, ele fez com que na festa fantasia entrasse o rei vestido de orangotango e os 7 conselheiros do rei vestidos de orangotango também. E aí, em determinado momento, ele fez com que, tipo uma armadilha, em que no final o rei acaba ficando preso, ele e os outros, os conselheiros dele, acabam ficando presos numa armação. O anão, o Hopfrog, ele pega uma tocha, ele mente que vai ver quem é quem, vai tirar as máscaras e revelar quem é o rei, quem são os 7 conselheiros. E na verdade ele acaba incendiando o rei, incendiando os 7 conselheiros do rei e fugindo junto com a tripeta para a terra natal dele e vivem felizes para sempre. Então a verdadeira parte dramática aí, a tragédia mesmo, é ele matando o rei e os 7 conselheiros que haviam zombado dele e zombado da namorada dele, a tripeta. Então quer dizer, tem algumas historinhas assim, né? Algumas histórias podiam meter medo, inclusive, na juventude daquela época, mas hoje em dia a gente está tão acostumado com cenas de horror na televisão e coisas do gênero, que a gente muitas vezes nem sente medo de nada, nem, né? Depois, no conto do Mr. Valdemar, né? O Mr. Valdemar estava prestes a morrer, né? Mas pouco antes disso ocorrer, um mesmerita, né? Um mesmerista, quer dizer, um hipnotizador, ele hipnotizou, né, o Mr. Valdemar, e a morte veio no Mr. Valdemar, mas ele não morreu, entendeu? Ele ficou como se fosse em estado, ele ficou hipnotizado mesmo estando morto, mas como que resquícios da consciência dele permaneceram no corpo dele, e ele, cada vez que ia falar, a língua dele girava bastante na boca, os olhos dele reviravam, e ele emitia um som que parecia um som vindo de uma caverna, né? Era um som terrível, como se fosse um demônio falando. Quando então o hipnotizador perguntou: o senhor está bem? Coisas do gênero. E o Mr. Valdemar, né, ele disse: olha, eu estou morto. Né? Por quê? Porque os médicos já tinham dito que da madrugada de, suponhamos, sábado para domingo, o Mr. Valdemar estaria morto. E, no entanto, antes disso acontecer, o hipnotizador hipnotizou o Mr. Valdemar e chegou no domingo e o Mr. Valdemar não tinha morrido, o coração dele não tinha parado. Só que ele estava hipnotizado. Então o conto dá a entender que na verdade ele tinha morrido, mas a alma dele não tinha saído do corpo porque ele estava hipnotizado. Então, para sair daquela situação, o hipnotizador, o mesmerista, ele resolveu, que vem da palavra mesmer, né, o grande mesmer, o mesmerita, então o hipnotizador, ele resolveu fazer a hipnose de maneira inversa, fazendo com que o Mr. Valdemar acordasse. Quando o Mr. Valdemar acordou, o corpo dele começou a entrar em decomposição, em putrefação, em decomposição. Ele morreu e ainda ficou toda aquela fisionomia, né, em decomposição, apodrecendo, fétida. Então é uma história meio voltada para esse lado, para o lado da hipnose, né? O Gato Preto, depois, que é o quarto conto, que eu vou deixar para o final, né? Vou falar dele depois. O quinto, que eu não gostei muito, que é Nunca Aposte Sua Cabeça com o Diabo, que era um menino mal educado que vivia falando: eu aposto a minha cabeça com o diabo. Aí no final o diabo, ele faz uma aposta de pular, né, uma determinada elevação lá, e o diabo, de alguma maneira, embora o narrador não fale que o diabo apareceu, a gente sabe que o diabo apareceu, apareceu na forma de um anão bem penteado, bem arrumado. E aí no fim, a cabeça do guri acabou sendo cortada, né, já homem adulto, acabou sendo cortada durante o salto que ele teve que dar numa determinada elevação. E o anão velho, aquele que na verdade de alguma maneira era o diabo, acabou levando a cabeça do guri no saco, e só o corpo do guri do pescoço para baixo é que foi sepultado. Aí mais tarde o corpo do guri foi tirado e foi vendido como comida de animais, algo desse tipo. Então um conto bem estranho.
O conto ele é chatinho no início, mas ele tenta ser assustador no final. A verdade é essa. Depois o sexto, que é o que realmente dá, né, o título dessa obra aqui, o Orangotango, né, o Assassinato na Rua Morgue. O assassinato na Rua Morgue foi mais ou menos o seguinte, né, houve um assassinato terrível num determinado prédio da Rua Morgue. A mãe e a filha foram assassinadas, a filha foi colocada de cabeça para baixo dentro da chaminé pelo assassino e a mãe foi atirada pela janela abaixo, né? E o ladrão, o bandido, ele não tirou, não levou dinheiro nenhum com ele, nem ouro nem nada. Só que a brutalidade com que ele matou, né, elas, foi terrível, foi uma coisa terrível. O pescoço dela ficou machucado, enfim, foi uma coisa terrível mesmo, terrível. O que aconteceu? Mais tarde a polícia resolveu prender um bandidinho lá que não tinha nada a ver, mas que a polícia decidiu prender ele, tá? Mais tarde o narrador, né, e o amigo do narrador, né, que é o francês Monsignor Auguste Dupin, né, ele resolver o mistério indo eles mesmos lá no lugar. E eles descobriram no final, com base em tufos de cabelo que não eram nem cabelo humano, e com base no fato de que o bandido não levou nenhuma moeda de ouro que tinha caído ali, e com base também nas afirmações das testemunhas que ouviram de longe o som, que tinha um som de uma pessoa francesa falando, um homem francês, e ao mesmo tempo um urro ensurdecedor que vinha junto, descobriram que na verdade se tratava de um orangotango. O orangotango que havia fugido das mãos do dono, que era um francês, e com uma navalha na mão. Inclusive o orangotango fugiu com uma navalha na mão, entrou lá no prédio, matou a senhora, matou a filha da senhora, colocou a filha da senhora de cabeça para baixo numa lareira, numa chaminé, e depois atirou o corpo da mulher pela janela e fugiu às pressas, sem levar nem um centavo, porque se tratava de um animal. O ouro da casa ficou todo esparramado, as moedas de ouro da casa ficaram todas esparramadas ali e ele não levou absolutamente nada. Aí mais tarde quem descobriu foi o narrador da história, que se tratava de um orangotango, né? Quem descobriu que se tratava de um orangotango foi o narrador da história e o amigo do narrador, o Monsignor Dupin. Então, quer dizer, é assustador, mas nada sobrenatural, né? Apenas um orangotango fugindo, né? Então essas histórias do Edgar Allan Poe, elas não vão pro lado do sobrenatural, espíritos e coisas do gênero. Não, elas trabalham muito mais na imaginação, elas trabalham no suspense. Elas mostram que a realidade muitas vezes pode ser tão assustadora, mas tão assustadora que não precisa nem da presença de espíritos, demônios, nem seres do outro mundo, nem vampiros, nem nada do gênero. Consegue ser assustador sem a presença de um vampiro e nem sem a presença de um zumbi. Quer dizer, é interessante isso. E o Gato Preto? O Gato Preto é uma história muito interessante, que é mais ou menos o seguinte: um cara era amoroso com animais e tal, morava com a esposa e tal, e ele resolveu adotar um gato preto. Ele amava o gato preto, gostava muito do gato preto, mas um dia, do nada, ele resolveu se irritar com o gato preto, arrancou do gato preto um olho, né? Aí mais tarde ele acabou enforcando o gato preto. Aí o que aconteceu? Mais tarde a casa foi incendiada e a imagem que apareceu numa parede foi exatamente a mesma do gato preto que ele tinha matado e enforcado. Aí mais tarde ele resolveu adotar um gato que apareceu na rua, e esse gato ele era todo preto igual ao anterior, tinha a mesma estatura do anterior, mas na parte de trás ele tinha ao redor do pescoço uma marca que parecia de uma forca. Quer dizer, aí já entra a questão do suspense. Aí ele gostava daquele gato preto, e aquele gato preto também não tinha um olho, é o que fazia ele lembrar do gato preto anterior que ele tinha matado. E em determinado momento da história ele começa a se irritar com o gato preto, e ele vai lá e pega um machado e quer matar o gato preto. Só que a mulher se interpõe. Ele acaba acertando o machado na mulher, acaba pegando o cadáver da mulher, colocando na parede e tapando com argamassa, cimento em cima, e ele fica numa boa, tranquilo. O gato preto nunca mais apareceu. Um dia a polícia vai lá, ouve um barulho vindo da parede, abre a parede e vê exatamente a imagem da mulher já com estado de decomposição avançado, e um urro que tinha saído da parede, que era na verdade daquele gato preto, o último que tinha aparecido e que tinha sobrevivido naquela situação comendo a carne da mulher. E aí o narrador acaba sendo preso, né? É assim, pessoal, os contos de Edgar Allan Poe.
Compartilhe esse vídeo, dê um joinha, um forte abraço, até mais.